Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, e hoje com um colega da advocacia, professor Wagner Menezes, que é professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, também presidente da Sociedade Brasileira de Direito Internacional. Professor Wagner, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Contrato Social Podcast. Prezado Dr. Thomas, para mim é um prazer. Eu fazia tempo que estava aguardando o seu convite. Para mim é uma grande honra poder participar do seu programa. Professor Wagner, sabemos da sua trajetória, a gente tem aqui telespectadores que são alunos de direito, estudantes, jovens advogados, empresários. Você poderia falar um pouco da sua trajetória acadêmica, da sua carreira, dos seus perrengues no início da sua trajetória? Como é que foi toda essa vinda até esse momento hoje consagrado como um professor de Direito Internacional da USP, professor? Bem, a carreira acadêmica é uma carreira que você tem que fazer uma opção. Assim como toda profissão envolve tomadas de decisão, carreira acadêmica também. Ou seja, você termina o curso de Direito, você analisa os diferentes campos que te interessam e, a partir daí, você escolhe o seu campo de atuação e vai procurar se credenciar, procurar estudar. E foi isso que eu fiz. Mas o direito internacional entrou na minha vida apenas no último ano da faculdade. Eu tinha uma clara predileção por direito constitucional, direito processual civil, gostava muito dessas matérias. Mas no último ano da faculdade, eu fui participar de um congresso sobre integração no Mercosul em Assunção, no Paraguai. E lá eu vi um ambiente de debates, de discussões, especialmente na década de 90, sobre Mercosul, União Europeia. Eu olhei para aquele ambiente e disse, eu quero fazer justamente isso na minha carreira. Quero ser professor, quero estudar, quero apresentar meus estudos, pesquisas e tudo mais. E a partir daí, então, passei a escrever. Nesse tempo, não tínhamos os recursos que nós temos hoje, em termos de publicação de revistas e tudo mais, indexadores. A revista brasileira mais importante que se tinha na época era a Revista dos Tribunais, e quem publicava na Revista dos Tribunais tinha um destaque a nível nacional. Então eu investi nisso, eu publiquei 2 artigos, depois eu ingressei no mestrado, organizei eventos inicialmente, ainda depois de formado, sobre direito comunitário e da integração. Ingressei no mestrado, depois no doutorado na Universidade de São Paulo, depois o pós-doutorado o pós-doutorado na Universidade de Pádua, Itália, e fiz isso bastante consciente de que era um processo que eu precisava percorrer nesse momento. Passei por instituições internacionais e voltei para o Brasil. Quando voltei para o Brasil, tinha um concurso na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Fiz o concurso, fui aprovado e depois, dentro da Faculdade de Direito, eu me submeti às avaliações de progressão na carreira, né? E defendi mais uma tese de livre docente, e me tornei livre docente. E a partir daí também continuei oferecendo pareceres, consultoria para organizações internacionais. Tive algumas belas experiências de atuação ao redor do mundo, atuando como consultor das Nações Unidas, seja no combate à pirataria no mar, tráfico de drogas e armas, e também no combate à corrupção. Atendi a essas convocações da Organização das Nações Unidas e, nesse mesmo tempo, continuava com a minha atuação acadêmica, porque existem paradigmas de alta performance no mundo acadêmico que você precisa dar uma resposta, né, dentro dessa perspectiva
de atuação na principal universidade, na principal faculdade de Direito do país. Então, publicação de artigos em português, em inglês, em outros idiomas, organização de eventos científicos, participação como professor visitante em diferentes universidades e regiões do mundo todo. Enfim, esse é um processo que vai se construindo, né? Professor Wagner, você esteve também na universidade, na Berkeley, né, fazendo um trabalho, você ficou, acho que alguns meses. E como é que foi essa sua experiência também nessas universidades estrangeiras? Olha, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, eu fui, num primeiro momento, convidado para proferir uma palestra sobre direito do mar. Para mim foi uma honra já ter sido convidado para ministrar uma palestra nos Estados Unidos, numa das principais universidades americanas. E quando terminou o congresso, me convidaram para voltar, para permanecer um período como investigador. O programa Fulbright me acolheu. E mais tarde, depois de 3, 4 anos, eu voltei para os Estados Unidos para cumprir esse período. Afinal de contas, foi um convite muito especial de estar ali como pesquisador visitante. No final desse período, para minha surpresa, a universidade me fez uma surpresa me nomeando fellow professor. Legal. E me convidando a compor os quadros da universidade como professor visitante. Depois disso, já voltei 2 vezes para Berkeley, na Califórnia, e continuo como fellow professor ali na Universidade Americana. Tenho outras experiências, né, como professor visitante na Universidade Nova de Lisboa, onde eu estive um período também, na Universidade de Sevilha. Enfim, esses são convites que me honram profundamente e nos permite trabalhar com estudantes em outros idiomas, com outras perspectivas. Isso acaba hidratando e fortalecendo ainda mais a sua atuação como pesquisador e como professor. Professor Wagner, fale um pouquinho para a gente sobre o Congresso Internacional, o Congresso de Direito Internacional que você promove há bastante tempo. Eu pessoalmente participei de alguns deles, inclusive um que me marcou muito foi em Foz do Iguaçu, mas já tivemos inúmeros congressos, também na Paraíba, que foi muito legal. E esse ano você organizou um em Belém do Pará, tratando uns temas de sustentabilidade, justiça climática. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores como é que é organizar um evento desse, que é o maior congresso, acho que, do Brasil em relação às questões do direito internacional, e trazer tanta gente boa nesses grandes eventos. Bem, um belo dia, estava eu estudando, fazendo ainda mestrado, e a perspectiva que se tinha do direito internacional nesse período, na década de 90, no começo do ano 2000, era sempre um direito internacional derivado do pensamento europeu, de escolas europeias, e quase sempre se tinha a perspectiva de que, para você atuar com direito internacional, você tinha que conhecer inglês profundamente, você tinha que praticamente ter uma carreira diplomática. E eu observando, olhando para isso e percebendo também a demanda das faculdades brasileiras e a crescente importância do direito internacional para o estudo estratégico do direito, pensei, bem, precisamos organizar a academia e precisamos pensar o direito internacional a partir da nossa realidade. Então, vamos realizar o Congresso Brasileiro de Direito Internacional, falado em português, conectado com as grandes discussões do mundo, com globalização e tudo mais, mas vamos oportunizar e dar protagonismo para os professores das universidades brasileiras que trabalham com o tema. Esse primeiro congresso reuniu
cerca de 500 pessoas, e foi um sucesso, contando com internacionalistas de diferentes instituições. E a partir dali se desenvolveu uma verdadeira escola, uma academia brasileira de direito internacional. Essa é a nossa proposta. Obviamente, o Congresso cresceu, hoje são mais de 15 pessoas trabalhando diretamente na organização. Eu tenho um papel muito de coordenação, de articulação do Congresso, mas existem várias pessoas que trabalham silenciosamente, que organizam o evento. Anualmente tem mais de 1.000 participantes. Hoje temos uma academia brasileira vigorosa, pujante, que tem coragem de apresentar teses inovadoras no campo do direito internacional. E o Congresso, nesses 24 anos, tornou-se um dos maiores eventos jurídicos do mundo, é o maior na área de direito internacional do país, seguramente é um dos maiores, junto com o evento da Sociedade Europeia de Direito Internacional, é o maior evento do mundo na matéria de direito internacional. E nos índices de avaliação de rigor científico das instituições de fomento no país, hoje é o evento mais pontuado, ou seja, é o evento mais respeitado do ponto de vista técnico, porque existem vários fatores acadêmicos de escolha, de submissão de artigos, publicação em inglês, enfim, em português, em inglês. Nós temos, nesse contexto, então, um evento que se propõe a ser um evento muito focado na sua área, mas, ao mesmo tempo, um evento de alto rigor acadêmico-científico. Professor Wagner, a gente tem aqui um bloco especial, que aí você pode indicar um livro, um filme, um documentário para os nossos telespectadores, mas isso você responde no nosso segundo bloco, e eu vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o professor Wagner Menezes. Professor Wagner, qual o livro que você indicaria aqui para os nossos telespectadores? Bem, eu peço licença aos nossos telespectadores, especificamente porque eu vou indicar mais livros técnicos, que é o que eu tenho lido mais ultimamente, mas alguns livros para entender a sociedade contemporânea e tudo que se passa exatamente no campo do desenvolvimento sustentável, dentro dessa nova perspectiva dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Desenvolvimento como Liberdade, do Amartya Sen, é um livro fundamental, para buscar entender os processos de reflexão sobre a aplicação do direito e as relações de pacificação. Gostaria de indicar um livro, A Tolerância, do Michael Walzer, que é um livro bastante interessante. E aproveitando que nós estamos na COP30, eu acho que um documentário que é bem interessante é Uma Verdade Inconveniente. Ajuda a entendermos como nós chegamos até aqui nessas discussões da emergência sobre mudanças climáticas. Professor, entrando no tema lei marítima, a gente tem visto, fizemos até inclusive uma visita ao senador Nelson Trade, e o senhor tem defendido uma nova lei marítima que está em tramitação no Senado. Quais são os principais pontos dessa proposta e de que forma ela pode fortalecer o papel do Brasil no comércio internacional e também na proteção de suas águas territoriais? Bem, Thomas, a realidade é a seguinte. Um dos campos que eu tenho uma atuação dentro do direito internacional é com análise sobre as relações jurídicas dos Estados nos espaços marítimos. Por conta disso, um belo dia eu fui convidado para dar uma palestra num congresso de direito marítimo. E veja, direito do mar é o campo do direito internacional que regula as relações jurídicas dos Estados nos espaços marítimos. E direito marítimo é o campo do direito internacional que regula as relações de caráter privado. São os contratos, a navegação,
né? Todos esses que atuam no shipping e nessas relações marítimas de caráter comercial. 90% do comércio brasileiro hoje passa pelo mar. Mas num primeiro momento, em um determinado seminário, eu defendi a ideia de autonomia epistemológica do direito marítimo. O que eu disse ali foi o seguinte: o direito marítimo tem suas próprias características, não pode ser estudado no contexto do direito comercial, como sempre foi, é um dos capítulos do direito comercial, porque o direito marítimo possui conceitos próprios, termos próprios que são aplicados, e por isso eu defendi, então, essa autonomia de estudo do direito marítimo. Num segundo momento, a partir de discussões com maritimistas, eu percebi que existia no Brasil atualmente um grande movimento para a produção de diferentes regulações de utilização dos espaços marítimos, principalmente depois da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e mais recentemente os últimos governos do Brasil defenderam projetos, por exemplo, sobre cabotagem, que é o transporte marítimo no mar territorial brasileiro, né? E a importância para o Estado brasileiro desse transporte marítimo. Nós tivemos agora, recentemente, uma discussão sobre a Lei do Mar, que é para a proteção ambiental dos nossos recursos marinhos na costa brasileira. Temos discussão da PEC das praias, uma famosa discussão sobre PEC das praias, né, sobre os terrenos de marinha. E todos os dias têm surgido novas legislações. Mas o que se encontra hoje, o problema é que, ao mesmo tempo que o direito marítimo tem uma autonomia epistemológica, o seu entendimento e a sua interpretação são baseadas em normas absolutamente esparsas. Ou seja, você vai encontrar regulação marítima na Constituição, você vai encontrar regulamentação marítima em direito administrativo, em direito civil, na legislação extravagante, em portarias, decretos, com diferentes instituições atuando. Hoje existe um problema muito sério que tem um impacto direto nos negócios. O que a gente, na realidade, tinha como pensamento era o princípio da segurança jurídica a partir de um sistema jurídico normativo que pudesse regulamentar claramente o setor marítimo, fazendo com que gerasse desenvolvimento econômico para o Estado brasileiro e para os operadores do setor marítimo. Com base nisso, nós então pensamos, é hora do Brasil, e o Brasil não tem, ter um código marítimo que sistematize todas essas diferentes regras e dê coerência para o tratamento jurídico normativo sobre essas regras. Foi o que nós fizemos. O senhor, inclusive, estava conosco, levamos essa demanda até o Senado, com o apoio de mais de 500 empresas exportadoras, com apoio de diferentes instituições, e agora essa matéria está no Senado, e eu espero que, já com parecer favorável, inclusive, e eu espero que os nossos senadores abram imediatamente a possibilidade de discussão de elaboração de uma nova lei marítima, de uma lei marítima para o país, e que seja constituída uma comissão de alto nível e que possa oferecer para o país e para o mundo um modelo no trato jurídico das relações marítimas do ponto de vista comercial, ambiental, e que integre todas essas diferentes perspectivas. Professor Wagner, na sua experiência e no que você acredita, você tem feito um trabalho importante para o Brasil no cenário internacional, inclusive pelo Congresso Brasileiro de Direito Internacional, trazendo uma visão dos professores brasileiros, valorizando os professores brasileiros em relação ao direito internacional. Uma pergunta: o senhor acredita que o país, o nosso Brasil, deveria ter uma atuação mais assertiva em temas como direitos humanos, meio ambiente e comércio internacional? E como é que você enxerga o COP30 que estamos vivenciando esse cenário internacional aqui no Brasil? Bem, a primeira questão que toca
nessa sua pergunta, nessa sua excelente pergunta, Thomas, é que, na realidade, o que nós percebemos é que, crescentemente, existe uma profunda relação, e isso o cidadão comum pode perceber, uma profunda inter-relação do que os nossos governantes fazem em foros internacionais e a vida das pessoas. É preciso pensar claramente, por exemplo, numa campanha política, um processo eleitoral, que esse debate sobre como, por exemplo, o nosso candidato a presidente, nosso futuro presidente, vai conduzir o país nas relações internacionais. Ou seja, queremos realmente uma aliança com Rússia, queremos uma aliança com a China, vamos continuar com nossa relação tradicional com os Estados Unidos. Essas questões, elas são fundamentais. Vamos ter uma postura assertiva no plano internacional. É preciso também compreender que qualquer ação de um presidente da República, de um governante no plano internacional, ele não pode residir apenas na dimensão pessoal do presidente. Toda a ação de um presidente, toda a política externa, deve ser feita voltada para a sociedade, em ganhos para a sociedade, em trazer ganhos para a sociedade, dialogando com a sociedade. Por isso que em um determinado artigo eu defendi a ideia de nós discutirmos um modelo de governo que seja pautado em uma diplomacia participativa, ou seja, uma diplomacia que envolva diferentes setores da sociedade diretamente e que democratize a participação de diferentes instituições nos pontos que vão ser executados pelo governo no plano internacional, as medidas. Tá? Nós temos que ter uma política externa institucionalizada. Esse foi o ponto que, ao longo da história, sempre denotou a qualidade da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira sempre foi uma diplomacia não ideologizada, não voltada apenas a um governo, mas sempre se teve uma preocupação em relação ao Brasil. A sociedade precisa participar dessa gestão diplomática no momento. É isso que nós defendemos especificamente com essa ideia de diplomacia participativa. Para além disso, os valores e princípios que norteiam a atuação do Estado brasileiro, eles estão ali no artigo 4º da Constituição. São os princípios que devem ser observados. E, tradicionalmente, a nossa diplomacia foi marcada por um comprometimento absoluto com o direito internacional. Então, a sua pergunta, ela me permite fazer um encontro sobre tudo que nós estamos discutindo aqui. Né? Nós conseguimos a expansão do nosso território com base no respeito ao direito internacional. Nós conseguimos respeitabilidade no plano internacional com base no respeito ao direito internacional. E, então, esse ponto ele é fundamental. Em algum momento, isso deixou de ser efetivamente praticado, mas isso jamais pode se perder nas relações externas do Estado brasileiro. Então, defesa dos direitos humanos, na questão do meio ambiente, os meus alunos da Faculdade de Direito elaboraram um projeto de emenda constitucional, incluindo a primazia da proteção ambiental no Estado brasileiro. Isso está em discussão também no Senado, um ponto bastante positivo. A defesa da paz é um ponto fundamental que caracteriza a atuação do Estado brasileiro em suas relações internacionais, e isso jamais pode ser esquecido por nenhum governante, não pode ser quebrado, e nós precisamos ter uma diplomacia participativa voltada justamente para esses princípios, esses valores que estão consagrados na nossa Constituição. Professor Wagner, eu estou olhando ali o relógio, estamos próximo ao fim do nosso programa, mas antes eu queria te perguntar quais os conselhos o senhor daria para os jovens juristas que querem seguir carreira no campo das relações internacionais e do direito internacional propriamente dito. Primeiro é estudar, ler o mundo,
todas as obras sobre relações internacionais, direito internacional, os mais variados aspectos. Isso é fundamental. Sem leitura das obras, sem leitura de história, sem leitura de sociologia, de compreender o cenário atual, isso é fundamental. Recomendaria, olhando para o mundo, com a ascensão da China como um ator fundamental nas relações internacionais, a ampliação da perspectiva do estudo em idiomas, claro, muito tempo, né? Todos estudaram inglês, francês, espanhol, mas acho que hoje o mandarim ele torna-se fundamental também como um ponto importante para buscar oportunidades no mundo, participar de seminários, de congressos, escrever, publicar e atuar. São vários campos de atuação no direito internacional, seja em escritórios de advocacia, com arbitragem, com mediação, com atuação de consultoria, com atuação de foros internacionais. Me recordo que no passado as pessoas falavam muito sobre eu vou estudar direito internacional porque eu quero seguir a carreira diplomática. Para seguir carreira diplomática eu tenho que fazer o concurso do Itamaraty. Tem o concurso do Itamaraty, mas tem também as oportunidades em diferentes organismos internacionais. E agora, na atualidade, chama a atenção de toda a comunidade, daqueles que estão nos assistindo e que gostam dessa matéria, sobre a paradiplomacia. As empresas crescentemente estão precisando de profissionais habilitados para trabalhar em foros internacionais, com negociação internacional, participando de diferentes conferências para atender paradigmas, estándares internacionais de atuação. Então, é um novo espaço que se abre para a atuação, né, que envolve não só uma atuação acadêmica, institucionalizada, mas também de caráter privado, dinâmico e que oferece grandes oportunidades no cenário internacional. Professor, agora para finalizar, suas considerações finais do nosso programa Contrato Social Podcast. Eu só gostaria de externar a alegria, Thomas, de poder estar aqui no podcast, no Contrato Social. Para mim é uma grande alegria e dizer que estou à disposição na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e deixo recomendação de quem quiser ler as obras que publiquei, os trabalhos, né? Especificamente agora, mais recentemente, um artigo sobre a concepção axiomática sistêmica do direito internacional. Convido todos. Esse trabalho está disponível em inglês na página da Universidade da Califórnia, no SSRN da universidade, e fala muito sobre como entender o direito internacional na contemporaneidade a partir do seu fundamento axiomático sistêmico. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento e fazer aqui um agradecimento especial ao professor Wagner, que deu uma aula aqui de Direito Internacional e falou da sua trajetória profissional e também da sua trajetória acadêmica. Professor, muito obrigado pela sua participação. Vamos em frente. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Nosso programa Contrato Social. Na semana que vem teremos o nosso próximo episódio. Não percam.